Boa noite, vamos chegando, meu pessoal, vamos entrando, vamos se aproximando, porque a live vai começar. Tô dando um tempinho para vocês entrarem. Meus amores, que felicidade ter vocês aqui. Grande beijo para vocês. Uau, que maravilha. Vão chegando. Puxa a cadeira, fica à vontade. A casa é sua, como eu sempre falo. Essa casa aqui é sua de verdade. Boa noite, Kátia. Boa noite, Margarida. Olha, que maravilha. Vamos chegando. A felicidade, Kátia, é toda minha. Primeiro por ter você como paciente. Essa Kátia é uma bênção, é uma gracinha ela. Nós estamos aqui hoje para falar vários assuntos. Jane, boa noite. Fernando, seja bem-vindo. Todos, Pedro, seja bem-vindo. Vamos chegando, vamos... gente, compartilha a live aí para que as pessoas, os amigos de vocês, os pacientes que têm doença autoimune possam entrar aqui também, tá bom? Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Boa noite, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer um mutirão de compartilhamento. Depois vocês vão falando de onde vocês estão me ouvindo, de onde vocês estão participando. É muito importante que os meus pacientes também participem dessa live e mais, muitos mais. Compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas tenham a noção do quão é real a inativação, né? E que é verdade que o paciente de autoimune ele pode sim viver com a doença que não tem cura, mas tem uma solução enorme e que ele pode viver sem esse sofrimento das lesões, das crises. Então é normal que os meus pacientes, né, entendam e saibam da realidade. Só que pacientes que estão longe, e normalmente todos estão longe, como vocês sabem, eu atendo em vários países de forma online e também em alguns já presencial, mas eu preciso que esses pacientes entendam que ter uma doença autoimune, ter um diagnóstico de doença autoimune, isso não vai determinar que ele precisa sofrer a vida toda, com feridas no corpo todo, com feridas em algumas partes do corpo. Vamos entrando. Hoje a live vai estar muito boa, hoje a live vai estar incrível, então eu preciso que você esteja aqui para me ajudar a falar o seu caso, para me ajudar a explicar sobre a sua inativação, o processo que você já passou. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um tratamento árduo, tanto para a minha equipe, que eu vou falar também da minha equipe, eu vou falar como funciona o meu protocolo e eu quero muito que vocês estejam aqui comigo, tá bem? Vamos aqui, eu tenho muitas perguntas maravilhosas. Eu gosto quando tem perguntas assim, por quê? Porque as pessoas, nem todas têm coragem de ficar perguntando, não é? E quando a gente não pergunta, oi querida, boa noite, Tânia. E então elas não perguntam porque às vezes é tímida ou às vezes não sabe como colocar a pergunta. Então assim, é importante, né, que a gente entenda a doença. Primeiro nós temos que entender a doença que a gente tem. E nada melhor do que ter um profissional que vai te falar tudo sobre a sua doença, de uma forma clara, de um dialeto, com um dialeto mais simples, para que você não caia naqueles termos técnicos, científicos, que isso dificulta também os entendimentos, né? O entendimento da própria doença no meu paciente. Então, quer dizer, o Júlio, Juliane, vamos lá, muitas coisas gostosas, gente, muitas perguntas boas, vamos falar sobre tudo, exatamente. Você tem que entrar, você que não está conseguindo fazer o pagamento, tem que entrar em contato com a equipe que está cuidando do seu caso, tá bom? Do seu agendamento. Gente, vou te falar primeiro da minha equipe. Quem é meu paciente já sabe, já conhece, uns tem uma secretária, outros tem outra secretária, mas eu vou falar um bocadinho aqui.
Bom, o que eu falo sobre a minha equipe? Eu tenho a melhor equipe do mundo, graças a Deus. Por que eu tenho a melhor equipe do mundo? Porque eu preparei a minha equipe durante anos. E eu tenho sim, eu posso falar que eu tenho a melhor equipe do mundo. E a minha equipe, ela é multidisciplinar. A minha equipe, ela é super preparada. Elas têm equipe lá na Europa, tem equipe aqui no Brasil, tem equipe em vários outros locais que nós fazemos o que? A composição de um bom tratamento. Eu sempre falo com os meus pacientes, eu sozinha, com toda a experiência que eu tenho, com todos os cursos que eu tenho, com todos os doutorados que eu tenho, não seria capaz de inativar uma doença sem a colaboração do meu paciente, do cônjuge do meu paciente, se ele for casado, ou de alguém que esteja junto com o meu paciente e principalmente da minha equipe. É impossível, porque eu entendo, eu me deparei com a situação seguinte: eu cheguei em um nível de conhecimento muito grande, porém, esse conhecimento que eu tenho bloqueia quando eu chego numa equipe ruim, bloqueia quando eu tenho um paciente que ele não entende a doença e por isso ele não faz o tratamento como deve ser feito. Mas aí eu entendi que quando o meu paciente ele está 100% sendo conhecedor da doença que ele tem, e quando eu tenho uma equipe que eu posso me orgulhar dela, tanto academicamente quanto humanamente, minha equipe é muito humana, e a primeira coisa que eu faço é humanizar o meu tratamento. Eu criei um protocolo que eu cuido de qualquer paciente de doença autoimune, qualquer patologia, eu dou grandes resultados. Eu dou resultados em 100% dos casos. Aí você fala, doutora, você não tem medo de falar isso? Não, tem não. Tem não. Eu não tenho medo de falar nisso. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sei o quanto eu estudo. Eu não estou falando que eu sei o quanto eu estudei esses anos todos. Eu sei o quanto eu estudo em cada paciente. Por quê? Para eu conseguir inativar uma doença agressiva, uma doença que não tem cura, uma doença que é o sistema autoimune quem determina. A pessoa, o profissional, ele tem que estar com os pés no chão. Ele não pode usar de ego. Eu não tenho ego lá em cima, falar, ai, foi eu que curei, foi eu que tratei. Não. Eu só preciso que o meu paciente fique livre da patologia, eu só preciso que o meu paciente sinta menos dores, que ele consiga dormir à noite, que ele tenha uma vida social normal, dentro do normal, quando for possível. E o que eu falo para o meu paciente é o seguinte, o tratamento não é fácil, não é fácil e não existe aqui varinhas de condão que eu vou dar resultados do dia para a noite, porque isso aqui não vende-se nada, no meu tratamento não se vende nada não, gente. Quem é meu paciente sabe. Agora o que eu posso te falar é o seguinte, vai inativar. Você que tem psoríase, você que tem fibromialgia, você que tem tantas outras doenças, lúpus, entre outras doenças, né? Se você tem uma anemia mais séria, eu vejo o paciente com anemia mais séria tratando há anos, e toma o quê? Um só medicamento, toma várias injeções e depois chega a mim, em um mês eu resolvo o problema do paciente. Aí você fala, doutor, então você está falando que você é boa demais? Não, eu não estou falando que eu sou boa demais. Eu estou falando que eu faço estudos patológicos, estudos científicos de cada paciente que eu tenho. E aí está o segredo. Eu sei qual é o protocolo que eu vou criar para esse paciente. Porque o protocolo ele pode ser parecido, mas eles não são iguais. Porque os meus pacientes são pessoas diferentes. Imagina, eu estou tratando, vamos só dar um exemplo para você. Eu estou tratando uma psoríase de palma plantar, né? Que é aquela das mãos, dos pés, só esse tipo. É um exemplo, ok? Um exemplo. E o meu paciente, ele tem uma mistura de raça muito grande. A mãe dele é italiana, o pai é brasileiro, o pai e a mãe da mãe dele são africanos, aí o pai e a mãe dos pais dele, né, que é o pai e a mãe, são chineses. Vamos imaginar uma coisa assim, uau, né? Ele tem várias misturas de raça. Então, para eu criar um protocolo para aquele paciente conseguir inativar a psoríase de palma plantar,
Eu tenho que fazer um estudo patológico da genética desse paciente. E se ele tiver todas essas genéticas de mistura, todas essas misturas de genética no próprio DNA, o que vai acontecer? Ele também vai ter herança genética das patologias de todas essas nações, todas essas gerações para trás. É lindo esse tratamento. Quando eu falo de inativar uma doença violenta, principalmente como a psoríase, eu não estou brincando não. Existem muitos estudos que eu faço para eu pegar uma caneta e fazer uma receita. Eu não faço uma receita no achismo. Eu não crio uma receita, um protocolo, achando que aquela receita deu resultado no meu primeiro paciente do dia, que foi lá às 7 da manhã. E eu estou às 22 horas com o último paciente e vou fazer a mesma receita. Não funciona. E profissional que trabalha assim só atrapalha a vida do seu paciente. E infelizmente, é muito triste eu te falar isso. Eu tenho recebido no meu consultório muitas receitas que eu fico chocada. Então você que é profissional da área da saúde, você que é médico, você que é especialista, você que é terapeuta, você que é o que for, você se propôs a tratar o ser humano, então trate o ser humano como ele merece ser tratado. Não fique construindo receitinhas, cópia, sabe? Você copia, hoje de manhã você deu para o paciente uma receita, aí à noite é a mesma receita. Isso não funciona, gente. Vamos sair dessa paranoia de que quantidade, você tem que atender quantidade porque isso vai te prejudicar. Não, se você fizer um bom serviço, o seu paciente ele não volta por esse motivo, mas ele volta por outro motivo, porque ele vai adorar o seu tratamento. Ele vai ficar livre de muitas situações. E o que eu vejo é o contrário. Muitos profissionais preferem fazer quantidade, próximo, e toca o paciente para andar. Quer dizer, doenças autoimunes, o que está acontecendo no mundo? Sabe por quê? Eles vão lá e passam o quê? Corticoide. Corticoide nunca foi, nunca será, graças a Deus, nunca será indicado para doenças autoimunes. Né? Ok? Então, assim, academicamente falando, eu tenho bases para te falar isso. O corticoide, ele é bom para outro tipo de doença, para pacientes específicos, para patologias específicas, para paciente em estado terminal. É interessante. Entende do que eu estou falando? Para você ter ideia, as maiores dificuldades no meu tratamento de inativação, que eu vou falar sobre a inativação ainda, não cheguei lá, o meu maior tratamento, meu maior trabalho que eu tenho é para limpar o corpo, limpar o seu metabolismo do corticoide que você usou durante anos. Isso só te prejudicou. Então, o que eu vou falar hoje com você? Eu falo com você o seguinte: não use corticoide, procure um profissional capacitado e que apresente resultados. Porque profissional que tem vários cartazes, eu faço, é muito bom falar. Eu quero ver provar. Tem resultados? Tem, então funciona. Ok, vai nele. Não tem resultados? Não apresentou resultados? Não vai nele. Porque procura o profissional, quem tem a doença é você. Sabe o que eu costumo falar? Eu falo assim pro meu paciente: o paciente que tem uma doença autoimune, eu vou dar o exemplo da psoríase, porque é uma doença que está externa, todo mundo vê. Então, assim, o paciente que tem a psoríase, ele não contamina ninguém, porque a psoríase não passa de pessoa para pessoa. Ele não vai passar a psoríase para outra pessoa, de forma alguma. A pessoa pode tocar na lesão, tudo, não passa. Agora, o problema é que quem tem psoríase tem várias lesões ativas e abertas. Ele vai adquirir novas doenças, ele vai adquirir patologias ruins, ele vai adquirir fungos, ele vai adquirir bactérias e tudo vai cair na corrente sanguínea. E para aquele paciente é muito maléfico ter coisas extras à psoríase. Estou falando psoríase como exemplo, mas eu estou falando da fibromialgia, eu estou falando entre todas as doenças autoimunes. Eu estou falando da psoríase porque ela está externa e muitas pessoas dá para ver, não é? Por que eu não posto muito sobre fibromialgia aqui? Porque a fibromialgia, só o coitado do paciente sofre.
E muito pelo contrário, muitos casos que eu vejo chegando no meu consultório, eles já passaram ativei uma coisa aqui, eles já passaram em vários outros profissionais e eles são tratados com um certo desdém. Eu tô com dores, aí o profissional fala, dor aonde? Eu dói aqui. Aí o outro dia que ele vai lá, dói aqui. O outro dia que ele vai lá, dói aqui. Então, cada dia é uma dor diferente. Quem tem fibromialgia, eu costumo falar que é uma doença fantasminha. Essa doença fantasminha só a pessoa sente. E é uma dor terrível, é um descontrole terrível. Não, mas a doença você não consegue ver se tá com os dedinhos tortos, com os dedinhos defeituosos, porque não tem dores. Tem dores. É diferente da dor, por exemplo, de uma artrite, de uma artrose, que também é muito ruim, que também eu trato, tem muitos casos no meu consultório. A fibromialgia, ela é uma dor extrema. Além dessa dor extrema, ela tem imensos problemas psicológicos. Aí sabe o que o sistema, sabe o que os profissionais de hoje em dia fazem? Eles pegam esse paciente que chega no consultório deles com reclamação de dor, de fibromialgia e manda para quem? Para uma pessoa, um profissional que trata psicologicamente. Ou é um psicólogo, ou envia para um psiquiatra. Aí você fala assim, eu tenho fibromialgia, eu tenho problema de cabeça. Fica muito no meio do caminho. E nós não estamos na época de não é enganar, mas é de caminhar folgado com o paciente. Se o paciente chega no meu consultório, eu preciso dar uma reação, eu preciso falar com ele, ok, eu vou te tratar e vou te dar resultados. Eu não preciso, a não ser que eu não saiba, eu vou pegar você, se você chegar no meu consultório com uma doença que eu não entenda, que é muito difícil eu não entender da doença, porque eu investigo muito, mas imagina que você chega com uma doença que eu não entenda, não sei tratar, imediatamente eu te passo para outro profissional, porque eu não sei tratar, entende? Agora eu não vou fazer o quê? Eu não vou jogar o paciente ao léu. Mas vamos falar aqui da inativação. Vamos imaginar que você teve a primeira crise da sua doença autoimune há 10 anos atrás e você tem 40 anos. Aí você fala assim, doutora, essa doença sempre esteve comigo? Ela sempre esteve com você. Uma doença autoimune, a grande maioria das vezes, é uma doença passada geneticamente. Quando ela é passada geneticamente pelo seu pai, ela tem formas diferentes de se apresentar. Ou quando ela é passada pela sua mãe, ela também se apresenta de formas diferentes. Vamos lá. Vamos imaginar que há 10 anos atrás você teve uma crise de psoríase. Eu vou usar novamente a psoríase para que fique mais claro na sua cabeça. E aí nós vamos começar a investigar de onde veio essa herança genética, se foi da sua mãe ou se foi do seu pai. Se foi da sua mãe, eu tenho que investigar toda a genética para trás. E aí, se foi da sua mãe, meu querido, minha querida, vou te falar uma coisa. Quando a genética vem da parte materna, ela não falha a geração. A sua tataravó teve psoríase ou outra doença autoimune. A sua avó teve, a sua mãe teve. Você terá, se você for mulher, uma chance grande de você ter essa doença autoimune. Se você for rapaz, também. O problema muda, né? Não é o problema, mas muda se, por exemplo, a minha mãe teve doença autoimune e eu também vou ter, porque é mãe e a genética não falha. Vem a tataravó, vem a avó, vem a mãe e vem o filho, pronto. Mas se for o pai, como é que funciona, doutora? É o seguinte, se for o pai que te passou essa doença na fita do seu DNA, acontece o seguinte: quando a patologia autoimune vem da parte paterna, aí você pergunta ao pai, você não vai encontrar nenhum traço de doenças nesse pai, no seu pai. Aí você pergunta, o seu avô não tem essa doença autoimune. Aí você pergunta, a mãe não tem, a sua avó também não tem, mas aí vamos voltar para o pai. O seu pai não tem,
o seu avô não tem, o seu tataravô não tem, o seu tataravô não tem. Aí você fala assim, e agora? Pois é, ela falha sempre 4 ou 5 gerações e vai vir em você. Aí você fala, uau, que coisa é essa? É verdade. Eu atendo em muitos países, e eu trato a doença autoimune em várias nacionalidades e misturas de raça. É o que eu costumo falar, da doença eu entendo tudo, o que eu não entendo é do seu metabolismo. Por isso que eu preciso fazer a investigação patológica. E é lógico, a investigação patológica é uma coisa muito séria e ela me traz resultados exatos. Por exemplo, quando tem um paciente que tem uma doença autoimune e ele tem uma carga genética africana, com certeza, mas é com certeza, sem negociação, porque a genética é assim, a genética não negocia. Com certeza, esse paciente, ele vai ter algum problema de anemia. Aí você fala, sério? É verdade. Então você, às vezes, que tem uma anemia muito enraizada ali, uma anemia difícil de se curar, pois é, se a gente for fazer um estudo patológico da sua genética, você lá atrás tem traços genéticos da África. Então cada nacionalidade, cada nação tem a sua doença específica. O brasileiro, ele é uma mistura de raça. Todo brasileiro tem genética indígena. Você fala, eu não tenho. Tem genética indígena. Se você é brasileiro, não é porque você nasceu aqui, não. Se os seus pais nasceram aqui, se os seus avós são daqui ou eram daqui, você tem traço do indígena brasileiro. Aí o que eu falo? Qual é a doença que o indígena brasileiro tem? Tem X doença. Por exemplo, o índio brasileiro, ele tem, a grande maioria das vezes, ele apresenta uma resistência a algum tipo de alimentos. E que é normal. Por exemplo, também o africano, ele não tem uma boa, ele não aceita muito bem algumas proteínas do leite. E é normal isso, porque o traço genético vai levar você a alguma patologia lá na frente. E junto com a patologia autoimune, você vai ter traços genéticos patológicos dos seus antepassados. E depois que eu descubro de onde vem essa patologia e quais são as doenças prováveis de associar com aquela doença, fica fácil eu tratar. Aí você me pergunta, é impossível a você não dar resultados? É verdade, é impossível, porque não tem um único caso que ficou comigo, que tratou comigo, que não está de alta 100% limpo. E eu não estou falando isso com orgulho porque eu sei demais, eu estou falando isso com orgulho porque eu faço investigação patológica. É porque o meu paciente não entra no descaso. Eu tenho um carinho com o meu último paciente do dia, como se ele fosse o primeiro e único paciente do meu dia. Ele nem sabe quantos pacientes eu já atendi no dia todo, mas ele, para mim, é único. E eu faço a investigação patológica, faço a investigação epigenética, eu faço uma investigação na sua herança genética de uma forma que eu sei onde eu preciso tratar. Por que isso? Porque quando eu trato, quando eu falo, quando eu estou agindo contra uma doença que escolhe a célula a ser prejudicada, a doença autoimune, todo mundo sabe, tem a ver com o seu sistema imunológico. Essa é uma outra questão que eu tenho que falar aqui com vocês. Aí o que acontece? O seu sistema imunológico, ele vai entender que uma célula de uma parte do seu corpo não é amiga. Por exemplo, quem tem a psoríase do couro cabeludo, aí o que acontece? A doença, o seu sistema autoimune, ele vai atingir, ele vai afetar todas as células que tem as células do bulbo capilar. E aonde é que tem essa célula aqui na cabeça, doutora? Ela tem no couro cabeludo, 2 dedos abaixo da testa, acima da sobrancelha e dentro da sobrancelha. Aí você fala, nossa, ela está descrevendo a minha doença. Atrás da orelha
bem atrás, tá? Dentro da orelha aqui externa e interna. Se for nos homens, em todo o traço da barba e bigode. Se for na mulher, no triângulo que nós temos aqui entre a mama, pode dar nas axílias e pode dar na região íntima. Por que isso, doutora? Porque a patologia, a psoríase do couro cabeludo, o seu sistema autoimune entende que a célula do couro cabeludo não é amiga. E aí tem vários fatores que vai gerar crise, porque o seu sistema autoimune é assim, ele funciona como uma pessoa pirracenta. Ele nem pode estar muito bom que ele pisa em todo mundo e nem pode estar muito mal que ele chama todo mundo com ele. Basicamente isso. Vamos ver se você entendeu. Vou explicar melhor então. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Se você tem doença autoimune e o seu sistema imunológico estiver lá em cima, tiver um sistema imunológico forte, você está na pior situação, porque a sua doença autoimune vai te levar para UTI. Aí você para e pensa, tem aquelas pessoas que ficam nas redes sociais falando assim, olha, toma um shot de manhã para melhorar a sua imunidade. Olha, sabe o que você faz? Toma tanto medicamento que você melhora a sua imunidade. Eu te pergunto, para quê? Se a imunidade estiver acima do normal, ela está acabando com a vida do paciente. E na verdade, se ela estiver abaixo do normal, em um quadro muito abaixo, ela também vai afetar as suas crises de qualquer doença autoimune. Aí você fala, é conveniente fazer um tratamento aí, tanto medicamentoso quanto fitoterápico, fitoquímico, para aumentar a imunidade? Não é. Não é, porque a imunidade da pessoa que tem doença autoimune nem pode estar lá em cima e nem pode estar lá embaixo. Ela tem que estar aqui um nível. Aqui seria o normal. Quando está lá em cima, você está quase morrendo na UTI. Está de lesões 100% abertas no corpo todo. Quando ela está muito lá embaixo, você está com crises contínuas durante anos. Ela tem que estar sempre aqui. Se ela estiver normal, não é que você esteja sarado ou inativado, não. A imunidade tem que estar aqui. Então, trocando por miúdos, você tem que adoecer mesmo de gargantinha inflamada. Você tem que ter gripes periodicamente, porque essas oscilações de imunidade vai equilibrar a sua doença autoimune. Pensa bem, quando você come uma fruta, a fruta vem com a dose perfeita para que você coma aquela fruta. E se você come uma laranja, eu tô falando comer mesmo, se você come uma laranja, Deus ele é tão perfeito que ele colocou a vitamina C protegida em cápsula. Já pensou nisso? A laranja, ela vem protegida, a vitamina C vem protegida em pequenas vesículas. Lembra aquelas vesículazinhas da laranja que a gente toca no dente e ela explode? Tem várias delas coladinhas e depois dela ainda tem uma capa branca riquíssima para proteger a vitamina C da luz, de toda a temperatura, e ainda tem óleo de vitamina C ao redor de toda a laranja para que ela fique extremamente protegida. Porque na natureza, como Deus é muito sábio, se a vitamina C ficar exposta, significa que você perde a vitamina C, você não adquire a vitamina C. E nós humanos não fabricamos vitamina C. Tem que ser uma quantidade pequenina que o nosso corpo funcione e você come a laranja e resolve a sua questão. Se você quer o ferro, aí vai ter o ferro em coisas verdes escuras. Eles estão dentro de fibras. Já prestou atenção nisso? Se você quer uma vitamina A, a vitamina A ela vem numa cor alaranjada para que você consiga fazer uma boa digestão. E aí vem o que? A vitamina A, sempre quando tem uma vitamina A, o seu alimento ele é duro, ele é rígido. Cenoura, abóbora, porque a vitamina A ela tem que estar contida ali dentro. É como se você precisasse daquele alimento daquela forma. Aí você vai longe agora comigo, vai viajar comigo. Aí tem a modinha daquela soroterapia, não é? Tem as soroterapias que você senta lá, você toma um frasco de soro cheio de vitaminas. Aí você fala, doutora, aquilo é bom demais, aquilo é bom para a pele, aquilo é bom para não sei o que, cresce cabelo. Eu vou te falar um negócio. Se você precisasse tomar um frasco de soro com uma dose enorme de vitaminas, vitamina B, vitamina D, seja lá que vitamina for, que tiver dentro do soro, na veia,
nós não existiríamos, porque todos os nossos sistemas, eles vão preferir, olha só o que eu vou te falar, presta atenção, se você é profissional e está ouvindo essa live, presta atenção, todos os sistemas do corpo humano, eles são extremamente inteligentes, e alguns têm reservas, tem um local que eles podem guardar a vitamina, e outros não existe reserva. E vou te falar mais, quando você joga uma carrada, uma dose altíssima de vitamina dentro do corpo, aquilo ali gera uma confusão terrível. O fígado tem que trabalhar mais para gesticular, para entender. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Qual foi a fruta que essa pessoa comeu? Qual foi o alimento que essa pessoa comeu? Que eu recebi uma porrada de vitamina agora. Ela não sabe o que fazer. E as vitaminas, dependendo da dose, ela pode ser o seu remédio, mas também pode ser o seu veneno. E todas, pasmem, fiquem pasmem, todas as pessoas que fazem soroterapia vai ter grandes problemas de saúde. Doutora, cuidado com o que você está falando. Todas as pessoas que usam a técnica de soroterapia com cheio de vitaminas vão ter problema de saúde. Porque o nosso sistema imunológico, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema circulatório, todos os nossos sistemas não estão preparados e nunca estarão preparados para um balde de vitamina entrando no mesmo momento. Tem vitaminas que o organismo absorve mais pelo período da manhã. Tem vitaminas que precisam ser associadas com gordura porque elas só são absorvidas no intestino. Aí voltando para a doença autoimune, você fala, doutora, o que tem a ver esses tratamentos com doença autoimune? Tudo, porque a doença autoimune que você tem, você precisa, literalmente, você precisa ter doses exatas de vitaminas, minerais entrando de uma forma específica e personalizada. Porque a doença autoimune, eu faço o estudo patológico de 24 horas em 24 horas, ok? Por quê? Nessas 24 horas ela pode radicalizar, ela pode surpreender toda a equipe, inclusive a mim, e jogar o meu paciente lá dentro da UTI. Exatamente, a gravidade é tão alta, a chance é tão alta que eu preferi tratar o meu paciente, eu só vejo o meu paciente de 30 em 30 dias. Porém, eu tenho contato com tudo que se relaciona ao paciente, imagens, tudo que ele falou para a secretária que está cuidando do caso dele. Eu vou falar sobre a minha equipe ainda, calma. Então, assim, a secretária que está cuidando do seu caso, ela passa para mim todas as suas questões. Tudo que você precisa saber sobre a sua doença, ela vai estar apta para te falar sobre a doença. Caso ela não saiba, ela vai perguntar a mim. E toda a informação que você passa para ela diariamente é passada para mim. Então eu tenho um contato com o meu paciente todos os dias. E eu sei quando a crise, daqui a 24 horas vai ter uma crise. Por que isso? Olha, você vai analisar toda a sua lesão e a própria lesão, eu vou aumentar essa foto que você me enviou em 40 ou mais vezes. Fica enorme a lesão. Então eu sei dentro das microlesões se está para inflamar ou se está cicatrizando. Por exemplo, as pessoas que têm doença, tem a psoríase na mão ou nos pés, principalmente nos pés ou nas costas, tem ferida nas costas todas, se elas fazem assim com a mão, entende? Ela faz assim com a mão, as costas da pessoa, elas abrem em várias feridas. Você que é meu paciente sabe disso. Você que tem essa doença autoimune, você sabe que é assim. Então acredite que quando você vai vestir uma roupa que você levanta a mão, se você tem ferida nessa região, tudo isso aqui vai abrir. Tudo isso aqui. Você sabe o que é uma pessoa ter ferida no corpo todo e não conseguir fazer isso, levantar o pescoço? Porque isso aqui vai virar vários cortes. É exatamente isso que eu estou falando. Essas microlesões que por muitas vezes, quando é em baixo escalão, por exemplo, nas mãos ou nos pés, os meus pacientes, quando pega
Vou te dar um exemplo aqui. O meu paciente, quando ele tá com alguma coisa na mão que ele prende, ele nem sente a dor mais, que a dor, são em tantos lugares as dores que eles não sentem. Quando ele pega alguma coisa na mão e prende, dentro da mão dele, dentro daquela lesão, foi gerada microlesões. E são essas microlesões que eu vou estudando de 24 horas em 24 horas. Eu falei, doutora, sério isso? Eu falei, muito sério. A pessoa que tem a psoríase nos pés, o que acontece? A cada vez que ela pisa no chão, ela está gerando microlesões em toda parte do calcanhar e toda a sola do pé. E lógico, nessa lateral também. O que eu vou te falar é o seguinte, repouso. Você tem que ficar sem andar, tem psoríase nos pés, e enquanto você não perceber, enquanto você não entender que a doença ela é ativada ou reativada ou prolongada a crise a cada microlesões. É por isso que eu interno meu paciente em casa, literalmente. Quem é meu paciente sabe que eu sou chata e se quiser tratar comigo tem que ser assim, porque eu entrego o que eu prometo. Eu não prometo a cura porque não existe possibilidade de cura, senão eu te entregaria. Mas as microlesões, digamos, é o seguinte, quando você tem o diabetes, eu até dei esse exemplo a algumas pessoas essa semana, quando você tem diabetes, você corta a mão, você tem dificuldade de cicatrização. Então a cicatrização na pessoa diabética, quando tem um corte na mão, ela vai demorar muito tempo, mas muito tempo, ela vai ficar sofrendo com a corte por causa da cicatrização que é muito lenta e é infecciosa. Quando você tem uma doença autoimune, uma psoríase que você corta a mão, vai cicatrizar rapidamente, presta atenção. Porém, depois de cicatrizar a sua próxima crise, o corte vai ser um novo foco de psoríase. Sabe qual é o pior? É para sempre. Então você que tem psoríase, você não pode se cortar, você não pode usar sapatos apertados para não gerar calos em você, porque tudo que você se machuque, se você andar de moto, caiu de moto, arranhou a perna, sarou, tudo bem. Só que ali vai ser um novo foco de psoríase. Vou te dar um exemplo, uma coisa muito interessante. Uma paciente minha, que agora eu não estou lembrando o nome, mas eu lembrei do caso. Uma paciente minha já estava praticamente inativa, já estava no último passo da inatividade. Se ela estiver aí, ela vai entender, ela vai falar isso. E essa paciente, ela tinha feito uma cirurgia mamária. E aí a cirurgia cicatrizou perfeitamente e tempos depois, o que aconteceu? A psoríase veio exatamente na cirurgia, nas lesões onde foi o corte, lógico, ficou muito bonito, ficou uma cirurgia perfeita, não é culpa do profissional, eu estou falando da psoríase. E aí a psoríase surgiu naquele local. E eu vou fazer o quê? Vou ter que parar um tempo maior para inativar aquelas novas lesões. Aí você fala, calma doutora, tá muito complicado para mim. Pois é, eu só quero que você entenda uma coisa. Toda vez que você tocar na lesão que você tem, todas as vezes que você tocar na lesão que você tem, vamos imaginar que você tem uma lesão aqui, uma lesão de psoríase, seja ela onde for, ok? Você tem essa lesão. Cada vez que você tocar nessa lesão, o seu sistema autoimune vai receber uma mensagem como se ele falasse assim, olha, vai lá naquela lesão e deixa ela em crise porque tem que matar as células que estão lá. E aí ela vai fazer o quê? Vai ativar crises aqui imensas vezes, com a crise mais prolongada. Por quê? Porque a pele da lesão segue uma regra, segue uma lei. É essa pele que está a lesão. Eu estou falando isso de todo o corpo, ok? Isso é um exemplo. Essa pele que não tem lesão, toda essa pele saudável, segue outra lei. A lei que essa pele segue é a lei normal da descamação, que é de 28 em 28 dias. Você nem é capaz de ver essa descamação a olho nu, porque não existe, não tem possibilidade. A gente descama de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias, mas se você pensar nessa pele dessa lesão aqui,
ela vai descamar de milésimo em milésimo de segundo. Aí você fala, meu Deus, tá explicado porque eu tenho tantas caspinhas, tantas pelezinhas soltando de mim. Exatamente. Nossa pele, ela é determinada por todos os seus sistemas. E óbvio que o sistema em comum do corpo determinou que a pele em geral, que esse sistema, esse órgão, que a pele também é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo, ele respeite uma lei. E essa lei determinou para essa pele saudável descamar só de 28 em 28 dias, de 30 em 30 dias. E tá tudo bem. Isso é normal, mas a pele que tem a psoríase, a pele que tem uma outra doença autoimune, essa pele é regida pela lei do seu sistema autoimune. Não adianta, né? Seu sistema imunológico, não adianta você brigar contra isso. E a psoríase que está na mão não é a mesma psoríase que está no couro cabeludo. A psoríase que dá a psoríase interna, que é a única psoríase interna, que é a psoríase artrite psoriática, ela não vem se você não tiver a unguento, a psoríase que dá nas unhas. Não existe psoríase interna em pessoas que não têm a psoríase unguento. Então, percebeu que um tipo puxa o outro? Um tipo puxa o outro o tempo todo. E aí você fala, doutora, eu não tinha vários tipos de psoríase e de repente agora eu tenho vários, eu tenho no corpo, eu tenho na mama, eu tenho nas axilas, eu tenho no couro cabeludo, eu tenho na região íntima. Aí eu falo assim, é normal, não importa o tipo que você tem, você pode amanhecer com os 9 tipos de psoríase. Isso é muito sério, muito sério. Aí o que eu vou te falar? Para eu inativar essa patologia, como ela não tem cura, ela é uma doença autoimune, uma doença extremamente agressiva. Extremamente agressiva. O que eu preciso? Eu preciso voltar a esses genes, adormecer esses genes, igual você era lá antes de você ser ativado. Por quê? Se você, há 10 anos atrás, você teve a primeira crise de psoríase, significa que há 10 anos atrás aconteceu uma coisa muito, muito séria na sua vida para te deixar um nível desequilibrado hormonalmente, emocionalmente, tudo desequilibrou completamente. E lá atrás o genes acordou. A partir do momento que o genes da psoríase acorda, meu querido e minha querida, é para sempre. É para sempre. Vai ter crises hoje, não vai ter crise amanhã, ou vai ter crises contínuas. Então, assim, quando você tem os genes da psoríase, tá ali na fita do DNA. Tá ali na fita do DNA. Ele está o quê? Tá dormindo. Alguma coisa aconteceu na sua vida para o genes, acordar. Acordou, você tem a psoríase em crise ativa e para sempre. O que o tratamento faz? O que ele promete? O que ele entrega? Ele entrega o seguinte, a inativação desses genes. É uma coisa linda, 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 linda. Deixa eu tirar isso. Aí o que acontece? Para você inativar uma doença grave igual essa e outras, tá? Eu tô falando da psoríase mais uma vez. Se você tem outro tipo de doença autoimune, a gente consegue inativar na mesma, tá? Então, o que acontece para que eu consiga inativar um genes que não tem cura? Esse genes é mais forte do que eu, é mais forte do meu conhecimento, é mais forte do que você. E você sabe disso. Por que é mais forte que você? Porque ele dita as regras. E quem dita as regras é líder. Então, a partir do momento que você está embaixo de um jugo de uma doença grave como essa, infelizmente, ela é mais forte do que você. Ela dita as regras. E aí, o que acontece? Para inativar essa doença, eu tenho que fazer todo o estudo patológico, eu tenho que fazer todo o estudo epigenético, tenho que fazer todo o estudo genético do paciente para saber de onde vem essa origem, quem é esse ser humanozinho que está na minha frente, qual é a mistura. É porque você é uma receita, você é uma receita de ser humano. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, todos vocês que fizeram parte da sua história, né, os seus antepassados, deixaram algum tipo de carimbo na sua fita do DNA. E para mim, isso é muito importante.
Por quê? Se eu não conhecer a sua história, se eu não tiver histórias verídicas do seu caso, eu não sou capaz, com todo o conhecimento que eu tenho, com todos os estudos científicos que eu tenho, de inativar essa doença, porque ela é grave demais. Ela é muito maior do que eu, muito maior do que você. Entende como é que eu tô falando? Aí, quando eu consigo inativar, isso é um processo lento e doloroso. Você que é meu paciente sabe disso, né? Lento e doloroso. Não engano ninguém. O tratamento não é simples, o tratamento não é fácil, o tratamento não é uma belezinha. O tratamento é difícil, mas eu consigo inativar. E depois que eu consigo, passo por todas as etapas da inativação, eu vou dar alta ao meu paciente e ele pode ficar. Pode, por aquele bem a interrogação, porque ele pode ficar sem as crises de psoríase, sem as crises de qualquer tipo de doença autoimune, entre 5 a 10 anos. Isso é a maior riqueza que a ciência pode me proporcionar com todo o conhecimento que eu tenho. E o que eu vou te falar mais, tem pacientes meus que nunca mais tiveram crise. Voltaram a mim para fazer outro tipo de tratamento, mas não voltaram por causa de crises novas. O que eu estou falando com você é o seguinte: tem possibilidade de você viver sem a doença autoimune, inativando, voltando esses genes a dormir, quer dizer, colocando os genes para dormir novamente, porque ele vai estar lá. Lógico que pode voltar se você passou um estresse muito grande, e mesmo assim, os casos que retornam a alguma crise, é uma crise tão pequena que nem você percebe que é uma crise. Você fala: doutora, o ano passado eu tive umas bolinhas aqui na mão e em 24 horas ela sumiu, porque é exatamente isso. Quando vem as novas crises, depois da alta que eu dou, o meu paciente fica em crise 24 horas. A crise é de feridas abertas, doutora? É crises do corpo, feridas no corpo todo? Não! Os pacientes que tinham crises no corpo, feridas no corpo todo, feridas abertas, igual vocês veem aqui na minha rede social, alguma coisa, ele dá uma bolinha no dedo, ele dá uma manchinha vermelha e logo some. Hoje eu tenho uma equipe enorme, uma equipe multidisciplinar que vai tratar você no seu dia a dia, 24 horas. Então, você que está em todos os países, eu queria muito que você colocasse aí em que país você está, de onde você está me ouvindo falar, se você é meu paciente ou não. É interessante para eu saber quem é você, tá bom? É importante eu saber quem é você. Bom, o que eu vou te falar é o seguinte: a minha equipe, ela é multidisciplinar, mas não é isso que é interessante na minha equipe, não. A minha equipe é uma equipe humanizada. Eu tenho uma equipe humanizada. E você que tem a Kátia, você que tem a Mônica, você que tem o Jorge, você que tem várias pessoas da minha equipe que está junto com você, que está tratando você. Desculpa o barulho, porque eu estou aqui num consultório que passa carro aqui o tempo todo, tá? Então é o seguinte: a minha equipe, ela vai te dar apoio psicológico, ela vai te tirar suas dúvidas, ela vai estar em contato com você, diretamente com você. E tem mais: quando o paciente é homem e tem uma esposa, nós fazemos questão que essa esposa participe do tratamento. Eu faço questão que esse marido, se o caso a esposa for minha paciente, que esse esposo participe no tratamento. E se o meu paciente se for um homem e tiver um marido, tiver um outro homem como marido, eu faço questão que ele participe do tratamento. Ou se for uma mulher, eu faço questão que participe do tratamento. Por que isso? Por que isso, doutora? Qual é o peso nisso no tratamento? Paciente solteiro me dá muito trabalho, Paciente solteiro sem ninguém, sem uma mãe por perto, sem uma irmã, sem um amor, sem ninguém para cuidar dele, para ajudar ele. Eu fico mais tempo no processo de inativação. E quando o paciente tem alguém em casa, tem um cônjuge em casa, seja ele qual for, seja o sexo que ele tiver, não importa. O que importa é que aquele paciente está recebendo amor em casa, está recebendo compreensão. E para mim isso é de uma grande valia, porque os meus casos que tem esse acompanhamento em casa, logo eu posso dar alta ao meu paciente. Lembra-se que a minha equipe, tem várias equipes. Tem uma equipe das redes sociais, que eu não consigo responder, não consigo entrar nas minhas redes sociais. Então eu tenho uma equipe
nas minhas redes sociais para responder, para enviar link, para falar, eu queria fazer uma consulta com a doutora, eles enviam o link. Eu sei porque eu já vi, a gente participou da reunião, como é que acontece. Depois eu tenho uma equipe que recebe você. E você que é meu paciente já sabe desse processo todo, eu tô falando, tô chovendo no molhado, mas para quem não é, ainda tem dúvida, não é? E aí quando você passa dessa primeira fase das redes sociais, você cai em outra equipe, a equipe do agendamento. É aí nessa fase que a gente vai, que essa própria equipe vai escolher qual é o paciente que ela tá mais apta a estar dentro do tratamento. E aí você terá uma secretária do primeiro dia do tratamento até o dia da sua alta médica, que eu vou te dar alta e o meu paciente e a minha equipe vai estar com você diariamente, de segunda a sábado, porém de segunda a sexta é das 8 da manhã, horário de Brasil, tá bom? De Brasília, de 8 da manhã às 18 da tarde e sábado de 8 da manhã ao meio-dia. Então veja bem, você tem essa equipe multidisciplinar e o mais importante, humanizada. Bom, eu falando em tudo isso que eu tô falando agora, não posso deixar de falar de um grupo que Oi, voltou. Acho que deve ter dado uma travada aí, desculpa aí. Eu tenho um grupo em Pedro Canário, Espírito Santo. O grupo, ele é de fibromialgia. Fibromialgia é uma coisa muito séria. Então nós temos um grupo de pessoas, não só que tenha fibro, que tenha vários tipos de doença. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da pessoa que cuida desse grupo. Para mim, ela pega os nomes, ela inclui as pessoas, ela fala de reunião, é muito importante, é a Leozinha. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dela, tá? Vou marcar ela aqui nesse post que eu vou fazer. Se você está em Pedro Canário, se você está próximo a Pedro Canário e quer participar desse grupo de fibromialgia, mas na verdade é um grupo que tem vários tipos de doença autoimune, você seja muito bem-vindo. Nós fazemos reuniões, nós vamos dar palestras sobre a doença, nós vamos falar sobre o tratamento, sobre as possibilidades de viver com mais saúde, e aí você vai ter um apoio muito grande. E vou te falar, neste grupo, tudo que acontece é totalmente gratuito. Porque graças a Deus, uma coisa que eu aprendi na minha vida é ajudar a quem precisa, e a gente não tem que pensar no financeiro. Se a pessoa precisa de ajuda, mas ela não tem condições de pagar, a gente precisa ajudar. E quando eu ajudo, eu estou ajudando a mim. Sabe por quê? Porque eu faço isso em vários países. Eu faço isso em muitas nações. Não seria na minha terra, dentro da minha terra, no meu berço, tão amado por mim, sempre muito amado, que eu não iria fazer. Então, está aberto esse grupo de fibromialgia para você, fibromialgia e todas as doenças autoimunes, para você esclarecer mais, para você ficar mais próximo e ter uma comunidade enorme. Eu tenho uma comunidade enorme, então eu quero que você participe desse grupo, seja online, seja presencial, não sei como você vai participar, mas participe. É gratuito e informação nunca é demais. Para você que tem uma doença autoimune, você está junto do grupo certo, você está com as pessoas certas, porque com certeza, nós vamos fazer grandes e belos trabalhos aqui em Pedro Canário. Eu vou nos assentamentos há alguns dias agora e vou fazer mais consultas totalmente gratuitas para o nosso povo. E outra coisa, lá em São Mateus também já dei consultas gratuitas lá com o meu povo. Tenho um carinho imenso pelos quilombolas, tenho um carinho imenso, um grande abraço para você que foi neto de escravo, você que foi bisneto de escravo. Nós temos um trabalho lindo com todo esse pessoal, com todo esse humano, não é? Porque eu acredito na recuperação do ser humano, e eu como profissional estudada, gabaritada, uma cientista, eu me sinto na obrigação de contribuir para a saúde do meu povo, contribuir para a saúde do meu paciente. E eu espero muito que você esteja feliz com o meu tratamento. E se você tem qualquer tipo de doença, ou você conheça qualquer pessoa que tenha doença autoimune, pode me indicar, porque
porque eu vou ter assim um maior prazer e um grande privilégio de estar sendo a pessoa que vai te levar ao alívio. Não ter cura não significa que não tenha solução. Essa frase eu caminho comigo já há muitos anos. Não ter cura, não fique preocupado. Se alguém falou que sua doença não tem cura, eu vou encontrar uma solução para você. Não é porque eu sou a melhor, mas é porque eu sou muito dedicada ao seu caso e com certeza nós todos juntos vamos achar solução para você. Tá bom? Um grande beijo para você. Agora eu espero que todos nós estamos assim um pouco mais entendidos da nossa doença, da sua doença, de todas as doenças, e eu espero muito. Eu vou deixar esse vídeo aqui no Instagram. Agora eu vou fazer uma live lá na outra rede, naquela rede vizinha, e se você quiser ir lá também para conversar vai ser muito bom, muito bom. Compartilhe essa live, fale, escreva, deixe o seu comentário aqui, fale de onde você está falando, que para mim é muito importante. Você estar aqui hoje para mim é um grande privilégio, e eu tenho aqui na minha cabeça que sem caridade não existe solução, não existe salvação, não existe humanidade, e nós temos que fazer a maior caridade de todo o universo, que é amar simplesmente o ser humano. Começa por aí, começa a amar o ser humano, começa a entender a dor do ser humano, porque se você não entender a dor do seu vizinho, se você não entender a dor da pessoa que está na sua casa, o que você está fazendo na vida? Se você não for grato, se você não for amável para as pessoas que estão próximas a você, por que você é grato e amável comigo? Não precisa ser amável comigo, você tem que ser grato primeiramente dentro da sua casa. Você tem que ser bênção dentro da sua casa. Depois, se sobrar tempo, você é grato e amável comigo. Porque eu sou grata e amável dentro da minha casa, para as pessoas que estão próximas a mim. E eu sei que eu também sou grata e amável com você, porque me sobra muito. Um dia eu eu li uma frase, é o seguinte: quando as pessoas têm mel, elas dão mel, elas fornecem mel. Quando as pessoas elas têm fel, elas fornecem o fel, não é? E quando as pessoas não têm nada, elas nada oferecem, porque não tem nada, não sabem de nada, não estudaram nada, não viveram nada, não quiseram viver nada. Então eu quero que você tenha muito mel para oferecer, eu quero que você tenha muito bálsamo para oferecer para as pessoas. É isso que eu quero oferecer para você, a inativação da sua doença. E eu sei que muitos de vocês não têm condições, e tenho sim uma quantidade enorme de pessoas que eu atendo gratuitamente, tá bem? Então não se preocupa não. Lógico que tá cheio, tá sempre o ano começa e já está cheio essa demanda das pessoas gratuitas. Mas eu quero que você entenda que realmente é possível inativar uma doença tão difícil quanto essa. Um grande beijo no coração de vocês. Estou muito honrada por você estar aqui juntinho comigo do começo ao fim. Eu sou muito privilegiada. Essa vida veio repleta de bênçãos na minha vida. E você é uma bênção na minha vida. Muito obrigada, fica com Deus. Boa noite para todos vocês. Eu desejo para vocês muita saúde, eterna saúde. Vamos lá, vamos ver aqui como desliga isso. Boa noite.